Olá, boa noite! Essa noite linda, maravilhosa hoje com essa lua de Vesac, que é uma grande celebração. Você já deu uma olhada hoje na lua cheia? Quando acabar essa live, vai lá na fora da sua casa, na sua janela, onde você conseguir, visualiza ela e veja exatamente como que ela vai sorrir para você hoje. Depois você vem cá e me conta. Eu sou Jane Sutanashi, algumas pessoas já me conhecem. A gente está aqui todos os dias no Emanifest, ó, no Emaniluz, do Emaná Festival, trazendo pessoas maravilhosas como essa que nós vamos receber aqui hoje, que é a Marcela, que é uma querida, inclusive, que ela já chegou e eu vou chamá-la para poder a gente começar a nossa live hoje com essa. E sabe qual que é o tema de hoje? Sabe, gente? Vocês sabem por que a Marcela veio aqui? Por que ela foi convidada a vir aqui no Emane Luz para poder falar para vocês? Bom, já está chegando. Já vou colocar ela aqui dentro em conexão com essa linda. Olha que linda essa japinha, gente. Eu vou trazer ela para casa, não dá? Seja bem-vinda, Marcela. Gratidão por aceitar o nosso convite, por aceitar verdadeiramente estar aqui conectando com toda essa esfera de luz, amor, cura que o Emane Luz vem trazer para cada uma das pessoas. E eu vou te pedir para você se apresentar, para poder as pessoas te conhecer, saber quem que é essa maravilhosa. Então, meu nome é Marcela, né? E eu sou médica, sou terapeuta Ayurveda e sou professora de yoga. Assim, bem resumido. Mas, assim, sou uma estudiosa aí das terapias que eles chamam de integrativas, né? Da medicina, dentro de uma medicina integrativa e... Na verdade, vou passeando aí por várias dessas terapias. Uhum. Mas o yoga e o Ayurveda são as áreas que eu mais me dedico e são as áreas nas quais eu tenho uma identificação um pouco mais forte, assim. Mas, assim, tenho essa afinidade grande com as outras terapias integrativas, o Reiki, o Theta Healing. Pois é, Marcela. Tá falando aí, né? O seu currículo é grande. Gente, o currículo da moça é porreta. Eu tô tentando marcar aqui o nome da live para as pessoas verem, tá? O que que trouxe você, Marcela? Porque, na verdade, você começou uma trajetória, né? A sua origem é oriental. É japonesa, é chinesa, qual que é? É japonesa. Tá. Você já tinha, então, uma tradição na sua vida, né? Através da sua cultura, provavelmente através da sua família, de cultivar também a saúde através de boa alimentação. Acredito eu, né, Marcelo? Porque, na verdade, existe uma tradição dentro da cultura japonesa que é maravilhosa, que eu gosto muito. E eu queria saber de você o seguinte: em que momento a Ayurveda, essa vida mais natural, porque quando você fez a medicina, se você já praticava a relação com o seu corpo, mente e espírito, ou se você foi para a medicina como uma profissão e depois que você se conectou com essa filosofia de vida, né? Então, Me conta um pouquinho disso. na verdade, não. Assim, na verdade, eu iniciei minha trajetória numa medicina bem convencional e, Uhum. né, formei numa faculdade, numa universidade federal aqui de Belo Horizonte e depois entrei para uma residência numa instituição bem tradicional também, que é a Santa Casa de Belo Horizonte, e estava dentro de um estudo bem tradicional que a gente fala da medicina, bem ocidentalizada, enfim. E aí, assim, durante a residência, eu tive aquele clique, assim, de que as coisas, né? Sempre vivi muito a minha vida meio no automático. Parece bobeira, porque as pessoas falam assim, nossa, mas você parece outra pessoa. E realmente eu sou outra pessoa, porque eu vivi a minha vida muito tempo no automático, né? Assim,
formei com 17 anos, entrei na faculdade de medicina com 17 anos, enfim. E formei na faculdade com 24. Então, assim, Uau! eu fui levando muito a vida. E quando eu parei para pensar, né, aquelas perguntas, quem sou eu, o que eu quero fazer nesse mundo, o que eu gosto, como eu me relaciono com o mundo, com as pessoas, com a natureza. Aí eu não conseguia, assim, mais, sabe, praticar a medicina que eu fui ensinada por mais de 6, 7 anos. E fui procurando as terapias que eles chamam de alternativas hoje. Dentre elas, a primeira que eu entrei foi o Ayurveda. E depois fui fazendo, né, as outras complementares e vou fazendo eternamente, assim. Você exerce dentro da medicina hoje essa junção dessas duas terapias, desse conjunto de terapias para poder exercer essa profissão de como médica? Sim, hoje eu falo assim que é uma medicina que a gente chama de integrativa, que consegue, Uhum, porque a Ayurveda é integrativa. A uhum, base da filosofia do Ayurveda é você harmonizar, né, o seu corpo, a sua mente, o seu lado espiritual e mais ainda, né, se conectar tudo, até porque não tem como você se harmonizar se você não estiver conectada com a natureza. Então, a base assim da minha filosofia de prática médica é a medicina que vem da Ayurveda, mas se eu precisar, né, de exercer um lado mais ocidentalizado, digamos, da medicina, um paciente, né, a minha especialidade é a nutrologia. Então, eu atendo muito paciente diabético, obeso, né? E muitos deles vão necessitar da medicina alopática ainda, em conjunto, mas não dá para fazer só uma coisa. E eu até brinco, assim, às vezes tem paciente meu que fala, ah, mas eu vou resolver, né, muita doença crônica que a gente trabalha, né, na integração. Então, por exemplo, psoríase, não sei, síndrome do intestino irritável, que são, né, acometimentos mais crônicos e que demanda muito e que a gente tem ciência de que a dieta está totalmente relacionada com esses períodos de exacerbação dessas doenças. E às vezes o paciente me pergunta, ah, mas eu vou conseguir resolver aqui com essa dieta? Eu falo assim, olha, só com a dieta não. Porque o pilar, né, a dieta é um grãozinho das várias coisas que a medicina integrativa aborda. Não adianta essa pessoa comer maravilhosamente se ela tem um padrão mental, emocional que adoece. Se ela tem uma prática física, uma atividade física que é inadequada para ela, se ela tem um sono que é ruim, se ela não bebe água, sabe? Então, a Ayurveda ela nos diz muito isso. E essa é a base assim da medicina integrativa, sabe? De trazer toda essa integração. Na verdade, todas as terapias falam isso. A uhum. medicina Verdade. chinesa, que eu fiz também, a medicina chinesa, né, enfim, o Reiki, o Theta Healing, a fitoterapia. Quando você estuda a fitoterapia, principalmente a fitoterapia indígena, eles vão falar, olha, não adianta você comer, de tomar o seu chá de erva se você não limpar o seu espírito. Se você não tiver com o seu espírito fortalecido. Então, na verdade, em cada área vai falando de uma maneira um pouco diferente, trazendo seus conhecimentos. Essa importância da conexão com a natureza, da nossa conexão além de um corpo físico também. É muito interessante você estar falando, porque semana passada eu estava com o Marcos aqui, ele é um praticante da Ayurveda e ele é um xamã também. E, na verdade, ele hoje trabalha com muitas coisas. Eu também trabalho com a cura através da natureza, né? Eu trabalho basicamente com os 5 elementos dentro do xamanismo. E uma das coisas para mim que ficou muito clara, sabe, Marcela, é que quando a medicina alopática ela junta com essa medicina da floresta, ela é uma potência muito grande, né? Eu sinto que no futuro essas medicinas elas vão caminhar
lado a lado, né, dentro dos próprios hospitais, dos próprios consultórios, porque elas vão equilibrar realmente, né? Porque um paciente que ele chega lá para tratar uma doença, necessariamente aquela doença não quer dizer que ela é física, a origem dela. E às vezes ele vai tratar de forma muito mais frequencial, que é a energia da frequência da pessoa, e vai curar aquela doença do que você de repente tratar ela de forma alopática. Então eu vejo isso dentro do meu trabalho, né? Porque como curandeira, dentro da parte que me cabe, às vezes as pessoas chegam a mim quando eu vou fazer alguma medicina ou eu vou fazer uma tintura e ofereço para poder trabalhar a cura, e aquilo ali realmente traz a cura para ela. Né? Então, quando você começa a compreender que cada um tem um papel e todos eles são papéis fundamentais, eu acho que o caminho é o que você está seguindo agora, né? Essa medicina integrativa, aonde você compreende que existe uma energia vibracional além daquela doença que você está tratando, que é um descontrole. O próprio diabetes mesmo eu quis, inclusive, até que você falasse um pouco, porque para mim o diabetes ele é uma doença que sim, vamos considerar aí, né, dentro da lógica, que 5% dos seres humanos que tem problema com diabetes seja de origem patológica, patológico também fala hereditária, que seja de origem hereditária. Mas e os outros 95% que tem e que não tem essa origem hereditária? Como que a pessoa chega a adoecer, né? Vou usar esse exemplo, mas você pode falar do que você sentia aí como um papel, porque eu vejo que muitas pessoas que às vezes estão nos ouvindo aqui, elas estão buscando também essa consciência do espírito, né? Da conexão com o espírito, a conexão com o seu corpo energético. Mas quando a gente fala isso, quando a pessoa fica doente, a gente fala para ela, olha, vamos curar com ervas, vamos curar com vibrações, vamos curar. Ela fala assim, não, eu vou para o médico. Hoje mesmo aconteceu uma situação como essa. A pessoa ficou com um problema de garganta, porque emocionalmente uma cliente minha, ela oi? Engole sapo, né? Porque ela engoliu um sapão, né? E aí, antes de eu falar com ela para poder ela usar uma medicina ali, que ela não precisava de uma medicina, um antibiótico, ela já foi lá e tomou um antibiótico. Então é um condicionamento, né? A pessoa vai lá e se automedica, inclusive, sem nem mesmo entender por que ela está desencadeando aquele sintoma. E eu gostaria que você pudesse falar alguma coisa para a gente a respeito disso, né? Dessa questão do sintomática e da automedicação e do porquê do Ayurveda ser um caminho de cura. Sim, você falou do xamanismo aí, também é outra área assim que eu me identifico muito. Quero aprofundar, inclusive 8 horas tem aula com o Léo. Mas enfim, porque o Ayurveda também trabalha os 5 elementos, né? A base do Ayurveda também são os 5 elementos, né? Terra, água, ar, fogo e éter. E tudo no Ayurveda, se você souber os 5 elementos, você sabe absolutamente tudo. Porque você entendendo os atributos, o que cada elemento combinado com o outro, enfim. E, assim, se você entender isso, você consegue compreender basicamente tudo, né? E você estava falando aí do poder das ervas e das terapias vibracionais. Eu acho muito interessante, porque elas só funcionam, na verdade, quando você acredita e intenciona. Então, antes de tudo, a pessoa precisa acreditar e intencionar. E, na verdade, isso é algo que a gente já tem, mas isso é algo que ficou encoberto por todos os sistemas de crença, a nossa deseducação na escola, na faculdade. Porque o que a gente devia aprender na escola e na faculdade, né? A gente devia aprender como que a gente se alimenta, como que a gente se limpa, como que a gente bebe água, como que a gente paga, gerencia as nossas contas, né? Como que a gente cozinha o nosso alimento, o que cada alimento nos traz. A gente devia aprender primeiros socorros, né? Recitação básica.
Então, e a gente não aprende nada disso, né? A gente desaprende muita coisa junto com a cultura, né? Uhum. Uma cultura muito patriarcal, enfim, o assunto é muito mais complexo ainda. Mas a gente desaprende. Esse é um conhecimento que a gente já tem. O conhecimento de saber nos conectar com a natureza, de saber o que, que o nosso corpo está pedindo naquele momento, né? E só que a gente desaprende. Então a gente é ensinado que a gente tem que comer de 3 em 3 horas. Então a gente para de escutar qual que é a fome verdadeira do nosso corpo, o que que o nosso corpo está pedindo, qual comida. Porque a gente aprende que a gente tem que comer X, Y ou, né, Z em determinadas refeições. E na verdade, né, não existe essa regra. Cada dia você está diferente. Então, por que você vai ter um cardápio fixo? Por que você vai ter comer a mesma coisa todos os dias? Sendo que você é diferente todos os dias, as estações mudam. Enfim, um dia você acorda mais animado, um dia você acorda mais para baixo, um dia sua digestão tá boa, um dia tá ruim, né? Isso que você falou da automedicação é muito importante, assim, porque a gente tem essa cultura, né, de automedicação, principalmente aqui no Brasil, assim, de uma automedicação alopática pesada, assim, e medicações que em outros países são, né, de prescrição restrita, anti-inflamatórios, às vezes paracetamol, as pessoas tomam muito, sim, né? E assim, o que Tô eu com acho dor de cabeça, mais vou tomar um paracetamol. Ela não vai lá na origem, né, pô? De repente alguma coisa, o fígado dela que tá precisando, de repente, de um chá de bolo, um outro chá ali para poder eliminar as toxinas dele, vai lá no comprimido que é mais prático, né? assim, não entende por que, que você está com aquela dor, né? Primeiro, Uhum, antes de tudo, analisar como você está se sentindo naquele momento, como que foi o seu dia, o que, que você comeu, para saber se algo ali que foi a causa, né? E, uhum, inclusive, no Ayurveda tem um princípio básico do tratamento de todas as doenças, que é se você não elimina a causa, a doença não some. E devia uhum, ser meio óbvio, mas na verdade não é óbvio. Porque se fosse óbvio, e pode até ser óbvio, mas o óbvio muitas vezes a gente tem que repetir, a gente tem que falar, a gente tem que esclarecer. Mas uhum, isso que você falou eu acho super importante, porque na verdade eu quando eu iniciei assim, né, nessa minha visão mais de uma medicina integrativa, eu tinha muito um pouco de uma concepção de uma separação das duas medicinas, né? De uma medicina que é mais natural, de uma medicina menos alopática e dessa nossa medicina bem moderna e ocidental que a gente, na qual eu fui criada, o meu contexto, estudei nisso, enfim. Então eu tinha muito essa visão da separação, de que um tratamento deveria ser assim ou assim, e não existia a possibilidade de você conectar os dois. E na verdade eu acho que a grande riqueza é essa conexão. E muito, inclusive, me fez ir para o yoga, né, para trazer essa união também do lado um pouco mais espiritual, vibracional, mas enfim. Porque o yoga não é uma prática física que a gente faz, né? É uhum, uma forma de viver, né? Eu falo que é A vida de filosofia de yoga. vida. Não é só a prática física. A prática física é um dos pilares, dos vários pilares. Mas isso que você falou é super importante, porque você está diante de uma patologia que você não consegue curar nem só com medicina alopática e nem só com medicina né, mais Natural. natural. Por Uhum, quê? Porque às vezes está faltando essa conexão. Ou às vezes a doença ela evoluiu tanto que você não consegue tratar só com o natural, entendeu? Ou às vezes você está tratando com a medicina alopática, mas está faltando aquela parte ali do vibracional, do espiritual, que é o que está pesando naquele momento. Então, é uhum, um aprendizado, assim, de ambas as partes, tanto da pessoa que está te trazendo ali a questão, né, que vai se propor a fazer um tratamento, né, abrir a cabeça um pouco para fazer um uhum, tratamento um pouco mais amplo, que foge um pouco do uhum. convencional,
tanto para mim, de conseguir enxergar um pouco além, assim, sabe? Tanto do físico quanto do que a pessoa expõe, porque às vezes está ali nas entrelinhas, assim, é um aprendizado eterno, né? Acho que para Sabe como é sempre. que eu vejo? Sabe como é que eu vejo isso? Tipo assim, eu tô doente, eu quero me livrar disso logo. Eu quero me livrar. Mas, puxa vida, o que que me fez ficar doente, né? O que que me trouxe até esse padrão que o meu corpo adoeceu? Então, essa emergência da vida, eu acho que ela atrapalha muito essa nossa conexão com o nosso corpo. E por a gente exigir, né, ser e exigir que isso se cure de forma muito rápida, a medicina alopática ela é campeã, ela é fantástica, porque ela conseguiu essa relação com um imediatismo. Né? Se eu tomar um remédio para dor de cabeça, de repente ele vai lá e, pum, 2 horinhas, acabou a dor de cabeça. Mas tá lá. O problema todo é que essa doença, essa enfermidade ela não saiu ainda do seu corpo, ela continua, ela só está mascarada, né? E aí eu acho que quando equilibra essas duas medicinas, tanto a alopática quanto a medicina natural, que a medicina natural ela demora um pouco mais de tempo para poder ela surtir um efeito no organismo. E aí a medicina alopática ela trata aquela enfermidade de forma ali momentânea, mas eu acho que a continuidade, que é a medicina natural, que é o que você está fazendo hoje, trabalhar essa continuidade, gente, isso é muito rico. Primeiro, o seguinte, ficar doente não é natural. A primeira coisa que a gente tem que entender é isso, né, Marcelo? Ficar doente não é natural. Então, existe uma causa. Existe uma causa. O que é importante, deixa eu virar minha pena aqui. O que é importante, minha pena está virada. O que é importante é compreender que se eu cheguei a uma doença, se eu cheguei, meu corpo ficou enfermo, é como se existisse várias camadas aqui para cima, gente. Várias camadas. É como se fosse. Eu comparo a uma cebola, Marcela. É como se a gente fosse uma cebola, existissem várias camadas, né? A primeira camada foi perfurada. A primeira camada energética perfurada. E ela chegou naquele miolinho. Aquele miolinho é seu corpo físico. E quando atinge o seu corpo físico, e aí, meu amigo, você tem que tratar mesmo. Mas para poder você tratar, você vai tratar alopaticamente aqui esse corpo, e você precisa de tratar os outros corpos também, seus outros corpos energéticos, para poder não permitir que aquilo ali entre novamente na tua energia. Então, isso para mim foi uma das coisas assim, quando eu comecei a trilhar o caminho do xamanismo, foi uma das coisas que eu comecei a entender, porque eu tinha muito problema de garganta. E eu queria entender por que eu ficava toda semana, todo mês, com problema de garganta e nas costas. E foi através disso que eu comecei a pesquisar, para falar assim, gente, não é possível, vou lá e tomo remédio, não sara isso. Eu tomo remédio, o remédio não sara. E aí eu comecei a compreender, peraí, não é... O remédio, ele vai tratar aquilo ali naquele momento, vai me aliviar. Mas realmente está ali naquele remédio, o meu problema de garganta, foi aí que me despertou, sabe, Marcela? E aí tem uma pessoa aqui, Marcela, ó, a Paula Lima falou assim, ó, queria que ela comentasse sobre a grande quantidade de pessoas com alergia e lactose atualmente, que é o mesmo processo agora. Manda ver aí, Marcelo. Então, na verdade, assim, eu vou ser. Tá, eu vou tentar ser mais objetivo, porque esse é um assunto que eu também falaria. Aham. O leite que a gente bebe hoje não é leite, né? Então, inclusive, isso é uma questão muito colocada no Ayurveda. Por quê? Porque o Ayurveda é uma ciência de 5.000 anos atrás, assim, que a gente sabe que foi escrito. Porque, na verdade, a Ayurveda é uma tradição que a gente fala que é parampara, é de guru para, né, de mestre para discípulo. É uma tradição que foi passando, né, de mestre para discípulo por anos. E aí, em algum momento, sistematizaram esses ensinamentos. Mas é muito antiga essa tradição. Né? E o leite que era usado no Ayurveda, por exemplo, muitas preparações do Ayurveda têm o leite como remédio, como veículo. Então, você usa o leite, é como se ele conduzisse, né? Como se fosse um caminhãozinho que está carregando remédio na carroceria, sabe? E o leite é como se fosse o caminhãozinho, ele está carregando remédio para algum lugar.
assim como o mel, assim como o óleo. Então, existem esses carreadores de medicinas dentro do Ayurveda, e o leite é um deles. Mas isso nos clássicos, né? O que é o nosso leite hoje? Nosso leite hoje não é leite, né? Então, é uma substância totalmente modificada, cheia de conservantes, cheia de, enfim, inúmeros substâncias que não são leite. Tirando as questões hormonais, antibiótico, e econômicas e éticas mundanas. Calcário, né? Exatamente. Então, o leite de hoje não é leite. Então, as pessoas, elas vão ter alergia mesmo. Por quê? Porque é uma substância que está totalmente fora do habitual para o nosso corpo. É uma substância modificada. Da mesma forma que, às vezes, a gente fala dos transgênicos, principalmente soja, milho, né? Que hoje é o básico da transgenia, né, dos alimentos transgênicos. É um alimento que o nosso corpo nunca viu na vida. Enquanto e a gente tem esse corpo, esse extrato gastrointestinal na evolução há quantos mil anos? E hoje, e tem quanto tempo da nossa pequena evolução que a gente tem essas substâncias? Então a gente não adaptou a isso. Então a gente tem que a gente, né, fala que é como se fosse uma reação de entender que aquilo ali não é normal para o nosso corpo. E se a gente está com alergia, não alergia, né? No caso vai ser intolerância. Intolerância. Alergia e intolerância. Mas se a gente está com intolerância a determinado alimento, ao glúten, ao leite, ao nosso corpo nos avisando, não coma isso. E isso não faz bem para você. E aí, às vezes, a gente não ouve, a gente não quer ouvir, né? Enfim. Mas ouça o seu corpo, o que ele está dizendo. Às vezes você come um alimento e aí o seu abdômen distende, dá gases. É o seu corpo te dizendo, isso aqui não caiu bem, não tá bom, né? Reveja se você realmente tá com um poder digestivo, que a gente chama no Ayurveda de Agni, para poder digerir aquilo, ou se esse alimento ele realmente te faz bem, você precisa dele, né? Que a gente fala na linguagem aí um pouco do Ayurveda, isso é dharma para você, isso é, sabe, isso equilibrado, isso condiz com a sua vida, com o seu estado atual, com o seu dia. Então, é um dia super frio e você está comendo um açaí que é frio também. Então, por exemplo, né, a gente fala até na Ayurveda, o povo brinca que a gente não gosta de nada frio, mas vamos supor, num dia quente, muito quente, 40 graus, para um dia frio, você comer uma comida fria é diferente. Porque a gente tem isso que a gente chama de fogo digestivo, que é o Agni, e quando está frio, a tendência dele é estar mais fraco, é como se fosse uma fogueira. E o dia está quente, está pegando fogo, a tendência é dele estar um pouco mais aceso. Então, no inverno, a tendência é que, no inverno, nos dias frios, enfim, é a tendência que seu Agni esteja um pouco mais fraco. Isso se ele não estiver mais fraco por outros motivos. Mas se você estiver com ele equilibrado e pensando de um dia para o outro, de uma estação para outra, a tendência é que ele esteja um pouco mais frio. Então, aí, você vai adaptando a sua vida às estações também, aos dias. O dia está mais quente, você opta por escolhas diferentes quando o dia está mais frio. Você é uma mulher, você está menstruada, você faz escolhas diferentes de quando você não está menstruada. Você se conecta, mesmo que não seja que a sua lua não coincida com a lua, né? Por exemplo, você menstrua na lua cheia, enfim. Mesmo que essa conexão não esteja batendo, a conexão do que é energia daquela fase da menstruação para a mulher é super importante e que foi se perdendo também ao longo desses anos, né? Principalmente a menstruação, que foi taxada muito de questões sujas, é ruim. Então, a gente ficou com essa deseducação de que a menstruação é ruim, de que é um período ruim, de que não menstruar é bom. E, ao longo do tempo, foi se perdendo essa conexão.
Marcelo, você falou uma coisa muito legal aí, porque uma das coisas que mais me chama a atenção, né, como que as pessoas desconhecem o seu próprio corpo, né? Fala aí você que está ouvindo a gente hoje, você conhece o seu corpo? Você conhece verdadeiramente o que que seu corpo, você escuta o seu corpo diariamente? O que ele está pedindo para você, o alimento, a sensação, às vezes o descanso, tá, gente? O seu corpo está falando para você, dá uma pausa. E o que você está fazendo? Ali, ó, o tempo todo, "Ah, não, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. E o corpo só quer uma pausa. Né? Eu tenho que produzir, tem que produzir, tem que produzir, produzir. E ouve mais o corpo, ouve mais os seus sentidos, porque o tempo todo eles falam com a gente. É muito lindo isso. E quando a gente começa a silenciar essa mente louca, né, esse cavalo louco que é a mente, e começa a ouvir verdadeiramente os nossos sentidos, nós começamos a perceber que o nosso corpo ele fala, olha, eu estou com fome nesse momento, fome de comida, né? Eu quero comer, quero um alimento, quero energia. Eu vou comer aquele alimento. Ah, eu quero um descanso, quero uma pausa, eu vou dar aquela pausa. Eu quero, mas eu trabalho de 8 às 18, meu patrão ele é chato pra caramba. Esse modelo, finalmente, ele está por chegar ao fim dele. Finalmente, porque as pessoas vão conseguir liberar-se para poder ter uma autorresponsabilidade suficiente para poder gerenciar o seu tempo de trabalho. Tá chegando, tá, gente? Tenha um pouquinho de paciência, mas está chegando. Mas enquanto não chega, vai administrando ele. E o que a Marcela falou, que também para mim foi muito legal, é desses alimentos que hoje em dia não é alimentos. Então, às vezes, eu fico até preocupada, né? Outro dia, a menina, eu estava no supermercado e a menina estava procurando tapioca orgânica. Eu parei assim, eu vi ela perguntando para o rapaz, né? Se tem tapioca orgânica? E ali me chamou muita atenção, porque tapioca, gente, é farinha de mandioca, né? É uma farinha ali de uma goma de mandioca. Supostamente, ela seria orgânica, né? Supostamente. E naquele momento, quando eu estava ouvindo aquela fala, eu me perguntei que alimento verdadeiramente ele é orgânico. Então hoje a gente tem uma ilusão sobre o que é orgânico, porque está escrito às vezes no papel ou na embalagem orgânico, não necessariamente quer dizer que é orgânico. Depende muito do produtor. Então, se você é uma pessoa que está um pouco mais antenada, se você for buscar realmente alimentos orgânicos, procura a origem da produção. Vai pesquisar, pesquisa antes. Não usa só a internet para poder entrar no Tinder e ficar no Instagram e Facebook, não. Usa a internet para poder pesquisar coisas que realmente vão ser produtivas na sua vida e que vão fazer sentido para você. E uma delas é sobre alimentação. E mais, né? Procura um profissional. Eu estou vendo até aqui a Iga falando aqui, né? Perguntando aqui, Marcelo, ó. Oi, Marcela, tive tosse durante 8 meses e logo em seguida começou uma urticária e parou. E pouco tempo atrás, há pouco tempo atrás, esse processo pode voltar de novo? Gente, a Marcela pode responder aqui, mas procura um profissional, às vezes na íntegra ali, chama o Marcelo no PV, veja como é que ela faz uma consulta online, veja como é que ela consegue acessar você de uma forma para poder você ter uma relação com o seu corpo mais saudável. Aproveitar essas ferramentas que hoje estão disponíveis, tá? Eu estou falando isso do meu coração, assim, do fundo do meu coração, porque tudo aquilo que a gente busca e traz aqui no Emanar é para trazer consciência, é para trazer realmente uma melhoria na qualidade de vida, na sua história, que você possa ser feliz, curtir a vida e não ficar o tempo todo mastigando aí esse monte de coisa que fica tentando te contaminar, sabe? É viver de verdade, né? E Marcelo, você consegue responder a Iga por aqui? Então, assim, eu acho muito difícil, porque, primeira coisa, né? A nossa pele é nosso maior órgão. Então, tudo que ele vem expresso na pele, ele traz uma manifestação que a gente chama que é muito sistêmica. Então, geralmente é uma manifestação de algo muito profundo no seu corpo, quando manifesta na pele, sabe? Principalmente urticária, que a gente chama na medicina que é uma dermatose crônica. É algo que tem a tendência de voltar, entendeu? Você, se não conseguir se livrar ou da causa ou de entrar numa harmonia, no equilíbrio, volta.
Eu não sei nem o que é mais ou menos aí a questão, porque é uma questão muito mais profunda, principalmente vindo de pele, mas a tendência é de retornar, sabe? E você Uhum. falou uma coisa muito que eu acho muito importante. Primeiro, dessa questão da gente não conhecer o nosso corpo, e isso é cada dia assim, mais na cara o quanto a gente precisa compreender o nosso corpo. Não só também anatomicamente, mas não só anatomicamente, né? Intuitivamente, de entender o que a gente está pedindo, o que a gente quer, enfim. E uma das coisas e aí isso foi também de um conhecimento que yoga me trouxe. Mas uma das coisas que as pessoas não sabem fazer é respirar. E é Uhum. uma das coisas mais básicas da nossa vida. Né? É uma das questões mais, se for ver, mais essenciais para você viver. Então, a gente não sabe respirar. A gente não aprendeu a respirar. A gente respira superficialmente, a gente bloqueia nosso diafragma. E isso tudo gera, dentro do que a gente chama, né, da medicina integrativa, você respirar errado, e principalmente nesse padrão superficial, de não usar o diafragma, você gera um estresse no seu corpo, principalmente de sobrecarga de sistema nervoso simpático, que é aquele Uhum. sistema nervoso de luta e fuga, que é como se a gente estivesse querendo fugir do leão o tempo inteiro. Então, a gente ativa esse sistema nervoso simpático e a gente aumenta a nossa pressão, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a frequência respiratória, né? Aumenta o cortisol, que é o hormônio do estresse, que é um hormônio que altera a glicose. Você falou do diabetes, acabou que eu nem aprofundei, mas enfim, aumenta a glicose, aumenta a pressão, que são as doenças crônicas mais comuns que a gente tem hoje no Brasil e no mundo, né? Diabetes, hipertensão, e com eles as principais causas de morte, que são doenças cardiovasculares, infarto, AVC. Muito raramente você vai ver um paciente que teve um AVC ou infarto sem ser hipertenso, diabético ou tabagista. Então, são as bases das doenças da nossa sociedade. Olha só, você não sabe respirar. Você não aprendeu a respirar desde que você nasceu. Né? Eu aprendi com 20 e quantos anos. Então, você não traz essa consciência para a sua respiração. Você faz todo esse desencadeamento do sistema nervoso simpático, né? E dessa reação de luta e fuga, que num momento pontual da sua vida é interessante. Que dure pouco e que seja rápido e que ative ali, por exemplo, uma imunidade e que ative ali células que não estavam usando antes e que esse cortisol seja em, uma quantidade baixa. Mas isso, Uhum. cronicamente, que é a vida que a gente vive hoje, né? Estresse, aí é boleto que chegou, é chefe me cobrando, é eu dormindo 3 horas da manhã, isso vai gerando o que a gente chama de uma inflamação crônica, que também é a base de quase todas as doenças crônicas da nossa sociedade moderna. Então, a inflamação crônica é basicamente você tem um cortisol alto, muitas vezes por causa desse estresse crônico, seja ele qual for. Dorme mal, alimenta mal, vive uma vida desconectada com a natureza, né? Então tá dormindo 3 horas da manhã e acordando 11, ou tá dormindo 4 horas por noite. E aí você também inibe um outro hormônio que só é produzido à noite, que é a melatonina da sua glândula pineal, que é a glândula que está relacionada ao nosso chakra mais superior. Então você está adoecendo essa glândula. É muito interessante que e é bom eu ter vivido esses dois lados, né, assim, da medicina, porque quando eu estava estudando medicina, pronto-socorro, e aí eu descia lá para, por exemplo, ver uma tomografia de crânio, e eu via quase todas as glândulas pineais calcificadas. E a Uau. medicina, e a medicina fala, é normal, é da idade, não sei o quê. Mas por que tem uns que calcificam e outros que não? E Boa assim, pergunta. né? Não, a gente sabe por quê. Mas o que
né? Porque a nossa glândula pineal é a glândula que está totalmente conectada com a nossa conexão com o divino, com a nossa espiritualidade. Então, se você não está conectado, né? E os dois hormônios, basicamente, que estão relacionados são a melatonina e a dietiltriptamina, que está, muitas vezes, em plantas de poder, enfim, em outras formas de meditação, estados meditativos profundos, que também libera essa substância. Então, eu falava, gente, mas tudo calcificado. E na medicina, né, igual fala das doenças crônicas, não tem causa específica. Realmente, não é uma causa assim, sei lá, você pegou um vírus e está com essa virose. São múltiplas causas. Ou, né, igual eu expliquei, a pessoa não respira direito, não dorme direito, vive uma vida desconectada da natureza, alimenta mal, bebe pouca água, né? Não tem hábitos que a gente fala e que o Ayurveda coloca muito como dinacharya, que é a rotina diária. Não sei se foi o Marcos que você falou que veio semana passada, se ele falou sobre o dinacharya. Não entendi o que você falou? Acho que foi o Marcos que veio, se ele falou sobre dinacharya. Sim, então, foi, ele falou. Dinacharya resolve 90% dos problemas, porque é uma rotina saudável, uma rotina conectada com a natureza. É uma rotina que preserva o seu ritmo biológico e preserva o seu ritmo biológico também conectado com o ambiente externo. Com o dia, com a noite, com as estações, com a lua, enfim. Porque na verdade isso é muito antigo, né? Se a gente for para poder pensar, o Vedas tem 6.000 anos. E se a gente entender que a humanidade ela existe muito mais tempo do que isso, né? Porque foi um livro que foi escrito, ele foi estudado, ele foi implementado a partir de uma consciência que ela foi implementada e ela foi utilizada com sucesso e ela virou uma medicina que ela pode ser utilizada ao longo do tempo. E por que isso de 6.000 anos atrás? 6.000, tá, gente? Você vive aí uma vida aí de 80 anos, acha que é o foda, né? A gente se acha... E a gente está pegando uma medicina de 6.000 anos de utilização com sucesso, trazendo para a prática do dia a dia com sucesso, e ela não mudou a essência dela, ela não mudou a matriz dela. Então, se você olhar para a tua história, a evolução humana, fisicamente falando, ela não foi tão grande. Mas a nossa evolução espacial, ela foi demasiada. A tecnologia, ela veio como uma solução que criou um problema. Então, quando a gente começa a compreender que hoje nós temos essa ferramenta maravilhosa que nos permite, hoje eu estava pensando nisso, sabe, Marcela? Eu falei assim, gente, você imagina a pandemia sem videoconferência, sem o WhatsApp web, a web não é vídeo, que a gente pode fazer consultas online, a gente pode trocar ideias, esse Zoom, um monte de ferramentas que existe hoje. Então, nós somos grandes privilegiados por essas ferramentas, mas a gente foi esquecendo que toda a nossa trajetória, ela é ser humana. Né? Nós viemos nesse corpo aqui para poder exercer nossa humanidade. E como que a gente exerce a nossa humanidade? Conhecendo a fonte primordial que rege essa humanidade. Tudo que você aprendeu do seu pai e da sua mãe é importante? É, porque te fez ser a pessoa que você é. Mas tenha curiosidade de dar um passo a mais. Tenha curiosidade, igual a Marcela fez, de estudar a medicina convencional, se tornar uma médica e, peraí, deixa eu ver se tem mais coisas aqui a respeito disso e buscar outras fontes de conhecimento, agregar elas e enriquecer a sua vida. Porque para mim, Marcela, o que você fez é o meu sonho de todos os médicos, sabe? Eu atendo muita gente da área de saúde. E eu fico assim, gente, por que as pessoas da área da saúde vêm buscar a medicina xamânica e por que os xamãs não estão lá dentro dos consultórios também, dividindo aqueles espaços de cura? E eu falei assim, por que eles vêm buscar de uma fonte que eles precisam desse alento, né? E quando isso eu comecei a pensar isso tem pouco tempo, tá? Porque eu atendo muita gente da área da saúde.
E aí eu comecei a compreender que não era porque simplesmente eles não acreditavam na medicina alopática, é porque a enfermidade ou o sentimento que existia era além daquele que uma medicina convencional alopática podia tratar. E é isso que me traz muito para cá, para esse espaço, quando a gente começou a idealizar o Festival Emanar, sabe? Porque eu sempre falo, todas as noites eu falo, gente, o Festival Emanar ele não foi idealizado só como uma festinha de rolê, não. Porque, na verdade, lá não tem esse rolê de bebida, não tem uma comida que você não vai achar churrasco no Festival Emanar, porque é comida vegana. Então, você vai achar uma quantidade de pessoas ali naquele espaço onde conectou com a sua fonte e começou a exercer ela, a cuidar do seu corpo físico, a cuidar do seu corpo emocional e a cuidar do seu corpo espiritual. Então, quando a gente idealizou isso, a gente idealizou como uma relação com essa conexão que nós estamos falando com o nosso grande guardião, que é o que rege a nossa vida. Então, nunca se esqueça que dentro de você tem esse guardião. E ele precisa, sim, ter o reconhecimento da sua persona. Ele precisa, sim, ter esse espaço de exercer. Porque o corpo da gente, por si só, ele não resolve a parada, não. A gente precisa de ter algo mais. Vocês estão vendo aí o que está acontecendo, né? E tudo que está sendo dito. Você acha que é mesmo só isso? Né? É só você existir como corpo físico aqui? Eu acho que não, né, Marcela? O que você acha disso? Certeza que não. Você falou duas coisas assim super importantes, porque quando eu entrei e me formei como médica, eu achava que a medicina era uma coisa. E se você Uhum. for. E eu lembro que eu tive duas matérias só, dentro de uma faculdade super tradicional, que é o FMG. Né? Aham. Eu tive duas matérias só na faculdade, uma sobre saúde e espiritualidade, que era opcional, e eu fiz, e a outra era história da medicina, que também era opcional. Então, assim, nenhuma das duas obrigatórias. E era uma turminha, eu e, tipo assim, minha sala tinha 160 alunos, e era eu e mais, Uau. sei lá, meia dúzia de pessoas que provavelmente não conseguiram outras optativas e pararam lá, sabe? Mas quando você vai estudar a história da medicina, você vê que a origem da medicina, né, Hipócrates, enfim, antes de cair muito nessa medicina mais cartesiana, assim, muito científica e racional, ela era muito empírica. Sempre foi muito empírica. E ele usava suas várias formas de medicina. Então, que eu até assim fico brincando, o que é medicina para você hoje? Porque para mim abarca muito mais coisa do que alopatia, ervas. Então, hoje já abarca música, né? Já abarca sua conexão com o ambiente, já abarca plantas, abarca, enfim, o ar que você respira, a qualidade da água que você bebe, o que você está consumindo, assim, pelos seus sentidos. E você falou muito, assim, sobre como a gente está o tempo inteiro conectado e o tempo inteiro com muita informação. Para quem não tem disciplina, eu falo, põe um despertador e, tipo, desliga seu celular 1, 2 horas no dia. Porque ou você pode largar ele num canto, assim, e depois você mexe, e aí faz, atualiza, responde 200 mil coisas. Mas traz essa, né, que a gente chama no yoga de pratyahara, que é trazer essa limpeza dos sentidos. Porque a gente está o tempo inteiro vendo muita coisa, ouvindo muita coisa, comendo o tempo inteiro, paladar, tato. E a gente precisa dessa limpeza, assim como as limpezas do xamanismo, a gente precisa da limpeza dos nossos sentidos também. Orgânica. Uhum. Então, dá um tempo nos sons, né? O silêncio é uma prática que deveria ser ensinada também, né? O silêncio é mágico, mas o silêncio, né? Até as questões de como você está vendo, como você está purificando. Existem algumas técnicas assim dentro do Ayurveda, do Yoga, de purificação da sua visão, trataka, né? Você pode contemplar uma vela, por exemplo, a chama de uma vela. De manhã, ao acordar, ver o sol nascer, você pode contemplar o sol.
não muito tempo, porque isso também atrapalha a sua retina, mas por alguns segundos, minutos, enfim. Purificação do seu paladar, né? Você praticar jejuns, isso não é só Ayurveda, isso não é só... Porque isso é prática milenar. Hoje, a medicina tradicional pegou e chama de jejum intermitente. Mas isso é prática espiritual, é prática muito antiga, né, de civilizações muito mais antigas do que a nossa civilização moderna. Então, traz essas purificações, né, o do silêncio também, enfim. Existem várias formas de você purificar os seus sentidos, mas uma das maneiras é você se desconectar um pouco, parar um tempo do seu dia, tipo, né, se você não tem muito hábito, muita disciplina, ou, enfim, você não fala que não tem tempo, você cria esse tempo. Põe 5 minutos do despertador para você ficar no silêncio, não ver nada, não escutar nada, e ficar, não precisa chamar isso de meditação, mas ficar no seu momentinho ali, né, fora um pouco de tanta informação, de tanto estímulo para os seus sentidos. Inclusive, o mau uso dos seus sentidos, né, que o Ayurveda chama um pouco de um erro de discernimento, como você usa esse sentido, se você usa ele de forma inadequada, é uma das principais formas de você adoecer. Citado no Ayurveda, dos textos clássicos, né? Então, o mau uso dos sentidos te faz adoecer. Não, isso é incrível, né, Marcela? Na verdade, esse tema para mim é um dos temas que eu mais amo falar, eu amo viver, na verdade, não só falar, mas praticar na minha vida. E eu falo que é um desafio as pessoas começarem, mas quando você já começa na trajetória, você já engrena nela, você já consegue fazer aquilo de forma natural. Quando parou o sofrimento, gente, é puro amor. Acredite, é puro amor. Porque você vai fazer aquilo de forma tão orgânica, tão espontânea, que você nem vai ver o que você está fazendo. Então, pega essas dicas que a Marcela falou aqui agora, sobre você ter um momento de silêncio, sobre você fazer um detox, sobre você usar a medicina também do jejum, que é uma medicina poderosíssima de regeneração orgânica, não só de orgânica, tá, gente? Ela atua em todos os campos, mas fisicamente ela é muito poderosa, porque ela para. O organismo está acostumado a ficar o tempo todo ali, né, mastigando, né, Marcela? E de repente se dá um descanso para a gente. Pensa, é um paraíso isso para o organismo. Ter O que essa ele vai pausa. mastigar? Ele vai mastigar suas toxinas, ele vai mastigar as emoções que você não digeriu, ele vai mastigar os alimentos que você não digeriu, o muco que ficou ali. Enfim, ele vai mastigar coisas muito profundas que você às vezes não dá tempo dele mastigar, né? Tudo. Isso inclui também aí o pacote emocional, tá, gente? Porque o organismo, ele não é só essa parede aqui, não. Ele é tudo, tá? É seus pensamentos, é também seus padrões aí que vibracionais. Então, você vai digerindo, digerindo, digerindo. Então, a minha sugestão é que vocês escutem essa prática, que parece ser uma prática tipo assim, vou dar um rolê na praia ali. É um rolê na praia, mas precisa de ter seriedade para você ter qualidade de vida. Pensa, olha que delícia ter qualidade de vida, gente. É muito bom, é inspirador isso. E Marcelo, eu queria que você deixasse nosso tempo, infelizmente, está acabando. Como eu falei, eu queria ficar aqui muitas e muitas horas. Marcela vai estar com a gente dentro do Festival Emaná também, fisicamente, levando essa beleza, esse conhecimento. E tudo isso que você vem trazendo, Marcela, gratidão por você trazer seu conhecimento aqui para o Festival Emanar, para o Emane Luz, trazer as pessoas para essa consciência. A Cris Helena está até perguntando aí qual o passo a passo desse jejum intermitente. O passo a passo, rapidinho, Não rapidão. dá fim da falar. A única pessoa que não pode fazer jejum é alguma pessoa que tem alguma alteração de insulina. Um diabético que usa insulina, ele não pode fazer jejum, é contraindicação. E, basicamente, algum tumor que produz insulina. Por quê? Porque é regir hipoglicemia. Tirando isso, não vai desmaiar, não vai morrer, não vai, enfim,
é tudo na nossa mente, as nossas crenças de que se a gente ficar sem comer, a gente vai passar mal. Se a gente fizer yoga em jejum, a gente vai cair, desmaiar. Não, gente, faça, entendeu? O passo a passo é ficar sem comer. Comece com, por exemplo, pular o café da manhã, né? De preferência, assim, você fazer a última refeição do seu dia até 8, 9 horas da noite ali, porque mais do que isso atrapalha a secreção daqueles hormônios noturnos que a gente falou, né? Dá pico de cortisol, inibe produção de melatonina, inibe produção de GH. Então, e tudo isso é essencial para a sua saúde. Mas assim, começa, por exemplo, você para de comer 7 horas da noite e vai almoçar só por café da manhã, por exemplo. Né? E depois você vai partindo para outras práticas, né? Tipo, ficar 3 dias, né? Na floresta. Gente, uma coisa muito importante do jejum é que quando você volta a comer, é você não fazer um prato de pedreirão, não, tá? Aquele assim, sabe? É você ir colocando, ingerindo aos poucos a comida. Faz um prato ali que seja satisfatório para poder você alimentar, mas que ele não seja aquele que você come com o olho, né? Que você vai comer ali para poder colocar um alimento no seu organismo. E o jejum, vocês procurem. Eu vou sugerir vocês a pesquisarem mesmo lá no Mestre Google, porque tem várias coisas falando a respeito do jejum intermitente. E claro, se vocês quiserem saber um pouco mais disso, de uma forma mais madura e também com opinião mais técnica, chama a Marcela, chama ela lá no PV, chama no chat, chama ela no canal dela lá do Instagram, para poder vocês se interarem um pouco mais sobre essas medicinas que ela falou. Tenho certeza que a Marcela vai ter essa disponibilidade de falar para vocês de uma forma muito mais amorosa. E se vocês quiserem mergulhar um pouco mais, tá, do que isso, disso que nós estamos falando aqui em uma dieta ayurvédica, procura ela também, porque eu tenho certeza que ela vai também te guiar aí nesse caminho de conexão com o seu corpo, com muita sabedoria, com muito amor. E realmente, depois você vem cá contar para nós, né, Marcelo? Vem aqui, conta para nós como que foi a sua experiência nessa trajetória aí dos jejuns, da alimentação saudável, da Ayurveda, de tudo isso que a gente vive no nosso dia a dia e que você também pode viver aí no seu dia a dia. Estou à disposição para quem tiver dúvidas, assim, pode me perguntar. Não, às vezes eu demoro um pouco para responder, porque existe muita coisa, mas assim, eu sempre respondo. E tem muitos posts lá. Marcelo, passa os seus canais para todo mundo ouvir. Como que faz para te achar? É no meu Instagram mesmo, esse Marcela_Chen. Fala devagarzinho para as pessoas entenderem. Marcela _. TM, com TH. ATN. Tá? Então entra lá, segue ela, veja lá as dicas dela. E a Marcela, como eu falei, vai estar dentro do Emaná Festival. Segue a gente, quem não conhece o Festival Emaná, segue a gente no festival. Fica ligado no que tudo que está sendo vivido, que está sendo mostrado, que está sendo trazido para vocês aqui do Festival Emaná, porque vocês vão ficar surpresos com tantas coisas que vem por aí ainda. A gente está fazendo um trabalho, gente, dentro da equipe, e beijo para toda a equipe do Emaná Festival, porque realmente é uma equipe que está por trás disso aqui. Eu estou aqui só representando essa equipe, mas eles estão aqui fazendo um trabalho de bastidores com tanto amor, vocês não fazem ideia do amor que eles vêm fazendo esse trabalho para poder chegar todos os dias, essa live na casa de vocês, nesse lugar que você está aí hoje, ouvindo e aprendendo. Então, beijo para cada um de vocês, porque realmente para mim é muito valioso tudo isso, né? A Marcela faz parte dessa equipe também, porque ela está aqui hoje exercendo uma função voluntária, está aqui por amor. Então, a cada terapeuta que vem aqui, cada pessoa que passa pelo Festival Emaná, por esse projeto Emaniluz, eles vieram aqui de forma voluntária, para poder compartilhar com vocês a sabedoria deles, compartilhar com vocês a medicina. Então, Marcela, 1000 vezes gratidão por sua presença aqui na Emaniluz, por tudo isso que você hoje nos entregou com tanta amorosidade, com tanta sabedoria.
Gratidão vocês pelo convite, gratidão Ana, todo mundo, vocês são umas queridas. Espero que em breve a gente possa estar pessoalmente se abraçando, trocando ideia, bem pertinho, né? Vai ter sua hora, tudo no seu tempo, passo a passo a gente chega lá. Arro. Beijo, gente!